Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 338, questão 746, o tema assassínio. Então, a sequência é crime aos olhos de Deus o assassínio, né? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou demissão. Aí é que está o mal. Então, vejamos. Pelo fato de uma expiação, entendeu? Pelo fato de uma expiação. Essa expiação aqui significa que aquele indivíduo, ele, naquela existência, ele está ao mesmo tempo com uma missão e ao mesmo tempo passando por uma expiação, que é reparando débitos de vidas passadas. E é aí que mora o problema. Por que é aí que mora o problema? Porque nós não podemos nos esquecer que ele terá ao seu lado aqueles que o tentarão à falência, a se sucumbir. Não só aqueles seres que ele prejudicou em existências passadas, que encontrarão-se na erraticidade, na condição de obsessores, anticristos, como também ele terá ao seu lado, vamos assim dizer, para simplificar, como nós colocamos o professor, só para você entender, mas isso todo mundo passa por esse processo. Ele terá também ali dentro da sala de aula aqueles os quais ele prejudicou em vidas passadas, aqueles alunos. Só que devido ao véu do esquecimento do passado, ele não se lembra de nada e nem aqueles alunos se lembram de nada. Mas os espíritos que participaram daquele elo, daqueles duelos em existências passadas, ali na condição de obsessor, tanto dele quanto daqueles alunos, se encontram na erraticidade ali. E aqueles espíritos, eles não querem ver nem o progresso do professor, porque o professor os prejudicou em vidas passadas, como os obsessores daqueles alunos também ali se encontram presentes e não querem que aqueles alunos logrem êxito. Eles não querem. Você entendeu? Então, a luta, veja bem, a luta de quem se encontra no corpo físico, você entendeu? Nessas condições aqui, ó. Pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação. Quem encontra-se no corpo físico mediante uma existência de expiação ou demissão, não é fácil para ele. Porque ele, ao mesmo tempo, está com uma expiação
e ao mesmo tempo com a missão de propagar, de divulgar, de esclarecer, de fazer coisas boas. Agora, como se livra desses obsessores da erraticidade? Porque esses obsessores, eles influenciam os encarnados, aqueles que estão à nossa volta, para que venhamos a agir contrário aos desígnios divino, contrário aos desígnios das leis de Deus, justamente para que percamos a imunologia espiritual e física. Então, como não perder a imunologia espiritual e física? Como? Policiar os nossos hábitos, nosso comportamento, nossa atitude. Mudar de hábito. Buscar a auto-evangelização. Jesus nos recomendou orai e vigiai. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Essa luta incessante. Esses que se encontram aqui na Terra, porque todos nós nos encontramos, entendeu? Mediante uma existência de provas e de expiações, e ao mesmo tempo de parca missão, porque quem não tem responsabilidade aqui na Terra um sobre o outro? A mamãe e o papai têm a responsabilidade sobre os filhinhos, mas é preciso que a mamãe e o papai entenda que aquele filhinho ou aquela filhinha traz com eles de vidas passadas obsessores que não quer ver o progresso, não quer ver que eles cresçam moralmente, intelectualmente e culturalmente. Por isso atinge os papais, justamente para que os filhos saiam prejudicados. Olha só para você ver como são as coisas, hein? Então, a luta daquele professor é imensa. Ele tem que orar, ele tem que vigiar, ele tem que policiar os pensamentos. Ele tem que pensar 1000 vezes antes de tomar uma atitude, antes de abrir a boca e falar alguma coisa. Eu, por exemplo, mesmo. Todo mundo pode postar no Facebook o que quiser. Você entendeu? Frases. Mas é eu postar alguma coisa, mas dá um pepino. Você entendeu? Mas chove de pancadaria pra cima de mim. Como se eu fosse o Judas que entregou o Cristo há 2000 anos atrás. Mas é engraçado. A maioria das pessoas pode postar o que quer. Que tem uns que tira sarro, tem outros que brinca, tem outros que bate palminha. Agora, quando eu posto alguma coisa, minha mãe é chamada de tudo quanto é nome bonito. Mas eu entendo o porquê que isso acontece comigo. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, muito mais lhe é cobrado. Então, isso me acontece porque eu tenho conhecimento. E eu sei que as pessoas que tecem comentários pejorativos nos comentários que eu faço, estão todas inspiradas pelas trevas a me atacar, a me ofender, mas perdem elas
Saem elas perdendo, sabe por quê? Porque eu ignoro. Eu vou lá, deleto, ignoro. Ou você acha que eu saio no tapa, no contragolpe com a pessoa nos comentários delas? De jeito nenhum. Eu vou me misturar a lama? Não, eu acabei de tomar banho, eu tô com a roupa limpinha. Eu vou me misturar a lama? Eu tenho cultura, eu tenho moral, eu sei da minha responsabilidade. Entendeu? Então, a pessoa, mediante essa situação, ele tem que tomar muito cuidado. Então, a pessoa que tem conhecimento dos desígnios das leis divinas, ele ciente da responsabilidade, o que acontece? O que acontece? Ele automaticamente adentra a uma obra filantrópica. Ele procura ajudar o próximo. Ó, ele se fortalecendo aí, ó. Caridade mais caridade, que caridade, amor ao próximo, faz parte das leis divinas. E ele se entrega de corpo e alma à obra filantrópica. Ajuda um aqui, ajuda outro ali. Procura hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ele não é puro. Entendeu? Mas está procurando se melhorar. Quem em vidas passadas, ou às vezes até nessa mesmo, fez algumas burradas. Mas quem encontra-se em condições moral de julgar um ou outro? Se nem Jesus, que é Jesus, que tinha condições, tinha moral para julgar a meretriz há 2000 anos atrás, ele não julgou. Porque ele quis nos mostrar que aqui na Terra, ninguém tem condições de julgar ninguém. Aqui é lugar de se regenerar. Aqui é local de espiar, de reparar, e não de julgar, de apontar os defeitos uns do outro. Porque nós nos esquecemos que quando nós apontamos um dedo para a pessoa, tem outros 3 virados para nós, ó. Então a pessoa engaja numa obra filantrópica e vai praticando a lei do amor, vai praticando. Quanto mais ele pratica a lei do amor, mais ele se desvencilha daqueles obsessores, mais ele se eleva moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Ele muda de sintonia com aqueles obsessores. Sabe o que é mudar de sintonia? Você está ouvindo uma música num rádio, né? Você está ali numa frequência ouvindo uma música. Você fala assim, eu quero mudar de rádio, de rádio, né? Você não põe no outro canal? Você está assistindo, por exemplo, um canal na televisão, canal X. Você pega o controle e não põe no outro canal? Isso aí é mudança de frequência. E essa mudança de frequência depende de nós. Então, por exemplo, se você, vamos pensar desse jeito, só para você entender. Se você leva a tua vida toda na promiscuidade, na ilegalidade, entendeu? É natural que semelhante atrai semelhante. Um tiro que eles derem lá em São Paulo, por você possuir aquelas atrações, tudo você vai atrair para você o que não presta. Então, se sai uma briga ali num bar,
alguém começa a disparar tiro para tu quanto é lado lá, você possui magnetismo negativo que atrai aquele projétil. Tum! Você morre. Você viu só? Por isso que não existe bala perdida, e sim bala certeira. Por isso que não existe fatalidade. Não existe flagelos, e sim oportunidade de provas e de expiação, de regeneração. Não existe flagelo e nem fatalidade. Lei de causa e efeito, de ação e reação. É a falta de conhecimento dos desígnios de Deus que nos leva a achar que foi uma fatalidade a pessoa ter morrido com 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40. Aí daí em diante eu acho que não é fatalidade mais não, né? Porque aí a pessoa já começa a pensar assim, bom, tá mais velho, né? Então passou da hora mesmo. Mas essa questão fatalidade, isso aí é ignorância. Ignorância no bom sentido, viu, gente? Ignorância significa a pessoa desconhece os desígnios das leis de Deus. A lei de causa e efeito, de ação e reação. E a pessoa também visa naquele momento apenas o corpo físico, que na verdade é jovem. Mas a pessoa, por falta de conhecimento das leis de Deus, ela não sabe que aquele espírito ali, jovem, é só o corpo. Porque aquele espírito que habita aquele corpinho daquela criancinha tem bilhões de anos. Ô, gente, é só estudar. O espiritismo, que não é religião, é ciência, é filosofia, é religião por último. Mas quem estuda ciência e filosofia, quando ele pensa que o espiritismo é religião, ele vê que não é religião, e sim leis do Criador materializada aqui na Terra para que possamos evoluir. Ah, mas no centro espírita tal é assim, no centro espírita tal é assim. Mas quem disse? Quem disse isso? 97% das casas espíritas no Brasil e no mundo são apócrifas, são místicas. E a falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas levam as pessoas a associar espiritismo com misticismo. Como uma moça, há uns dias atrás, conversando comigo, ela me questionou alguma coisa. Mas fulano de tal era espírita. Eu falei, não. Fulano de tal nunca foi espírita. Fulano de tal sempre foi místico. Porque misticismo é uma coisa. Espiritismo é outra coisa. Em casas espírita mística, você vê de tudo. Na segunda-feira é um tipo de trabalho, na sexta-feira é outro tipo de trabalho com cachimbim, com zizifi, entendeu? Dança na roda, fecha a roda, abre a roda, trabalho na esquerda, nas encruzilhadas. Eu conheço casas espíritas aqui no Brasil que é desse jeito. Casa espírita. Essas pessoas não têm vergonha na cara de dizer que são espíritas. Em vez de escrever lá na frente da casa assim, ó, centro, por exemplo assim, centro místico
Centro místico. Você entendeu? Centro místico. Não. Me escrevem lá na frente, na fachada da casa assim. Centro Espírita. Vou inventar um nome agora assim para ficar mais, né, para jogar bem. Centro Espírita Sócrates. Você entendeu por que eu joguei lá pro nome de Sócrates, né? Porque você não vê Centro Espírita com o nome de Sócrates. Mas você vê Centro Espírita com tudo quanto tem outros nomes. Mas na fachada é aquele nome. Agora você entra lá dentro, você não vê nada que encontra-se na doutrina dos Espíritos. Então vejamos. A pessoa, continuando. A pessoa que muda, a pessoa que não opta pela mudança, por exemplo, aquele professor que desde cedo a vida na bagunça, ele tem uma missão de ser um professor, de evangelizar, levar cultura a milhares de pessoas. Mas ele se encontra numa prova e numa expiação. Ele tem muitos obsessores que o acompanham de vidas passadas, que ele o prejudicou, e também tem aqueles obsessores, aquelas pessoas que não querem que ele as evangelize. Mas só que ele não muda a sua moral. Então ele é farra todo fim de semana. Algazarra, farra, prostituição, sexolatria, entendeu? Cervejinha, cachaçinha, churrasquinho. Isso tudo denota suicídio. Fofoca daqui, fofoca dali. Reclama daqui, reclama dali. Então você percebe que ele está no meio da algazarra. Semelhante atrai semelhante. Sai um tiroteio ali, onde é que a bala vai acertar? Tum, no peito daquele professor. Porque ele não fez por onde, em momento algum, de mudar a tua moral, o teu intelecto, a tua cultura. Tá, mas se ele desde cedo se entrega à obra filantrópica, se coloca no lugar do próximo, se ele batalha, se ele luta, se ele ora, se ele vigia, se ele se transforma num Divaldo Pereira Franco, num Chico Xavier, olha, pode ter certeza que aqueles obsessores eles vão lutar bastante para poder destruir ele. Mas eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Eu não sou ninguém. Entendeu? Eu não sou ninguém. Mas o que os obsessores já fizeram para poder me destruir. Tem hora que eu fico pensando assim, ou eu fui coisas que prestasse demais em vidas passadas, ou eu fui coisa que não prestava. Porque eu nunca vi gostar de me atacar como os obsessores, inclusive através de muitas pessoas. Eu nunca vi isso. Agora, sabendo que eu não fui coisa lá que prestasse, não fui coisa boa, então na verdade eu fui coisa flor que não se cheirasse. Mas quem batalha, quem luta, quem persevera, quem renuncia, quem abdica, entendeu? Quem tá ali, ó, constantemente na batalha, renunciando isso, renunciando aquilo. Olha, eu renuncio festas,
Eu renuncio tudo quanto é coisa na minha vida. E mesmo assim eu sou atacado. Agora imagina se eu não renunciasse. Então aquele que renuncia, chega aquele momento, num tiroteio ali em determinado lugar, primeiramente que ele não está lá naquele lugar do tiroteio. Por isso que quando tem certas pessoas que falam para mim assim, nossa, mas fulano morreu. Aí eu falo assim para essas pessoas que me disseram isso, essa pessoa morreu dentro da igreja? Não, essa pessoa estava numa festa. Ah, bom, porque se eu tivesse dentro da igreja eu não tinha morrido. Você entendeu a psicologia, né? Se tivesse agindo corretamente, se não tivesse em busca do gozo da matéria. Porque esse gozo da matéria é o gozo do primitivismo do espírito da pessoa que ainda é imperfeito. Vamos para o próximo vídeo.